pessoas, eu sou a Bess Ribeiro, aqui do canal Beijo da Bess, e hoje o tema do nosso vídeo é como eu planejei meu intercâmbio. Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque eu acho muito importante eu contar pra vocês também, além de como planejar um intercâmbio, né, quais são os passos a passos, né, qual foi o caminho que eu usei pra planejar o meu intercâmbio. Então, qual que foi a agência que eu pesquisei, qual foi a escola que eu estudei, aonde que eu fiquei, passagens aéreas, enfim. Às vezes a gente dando essas dicas, né, e não só como organizar, é um caminho aí pra vocês saberem quais são os lugares mais confiáveis, né? Pelo menos os que eu escolhi, que deu super certo pra mim, pra vocês fecharem o intercâmbio de vocês. Primeiramente, eu comecei a me planejar 6 meses antes. Eu decidi que a minha viagem ia ser em julho, foi quando eu consegui tirar férias do trabalho. Então eu comecei a me planejar bem no comecinho de janeiro do ano passado. E aí eu já comecei a ver vídeos, a pesquisar em blogs, a ver quais agências de intercâmbio que eu podia fazer. Enfim, eu comecei a mapear tudo isso e pegar algumas dicas que poderiam me ajudar. E aí eu decidi para onde que eu iria, né? Eu decidi que eu iria para San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, e que eu poderia passar um mês lá, que era exatamente o período que eu iria tirar férias, né? Bom, depois que eu decidi isso, eu entrei lá no bom Google e coloquei escolas de intercambistas em San Diego. E aí eu achei várias escolas, das mais caras até as mais baratas, mas aí eu decidi que seria bem interessante se eu fosse até uma agência de intercâmbio para pesquisar, né, um pouquinho mais quais eram as escolas que eles trabalhavam e tudo mais. Foi aí que eu encontrei a Academia de Intercâmbio, é uma agência de intercâmbio que fica aqui em São Paulo, capital mesmo. Eles são especialistas em intercâmbio, todos os funcionários lá, o pessoal que trabalha lá já fez intercâmbio para outros países, então eles têm uma bagagem muito grande, uma experiência muito bacana para passar algumas dicas e tudo mais. E eu me identifiquei bastante, eu achei que eles me passaram muita confiança e eu contei pra eles pra onde que eu queria ir, né? Então eles me ajudaram de todas as maneiras possíveis, me falaram quais eram as escolas que eles trabalhavam, que eles tinham ali no portfólio deles, quanto que era, quais eram as escolas que o pessoal mais gostava, enfim. E aí eu decidi optar pela escola mais barata, que era o que cabia no meu bolso. É uma escola que chama Connect English, ela fica lá em San Diego mesmo, eu sei que eles têm algumas outras unidades, mas essa especificamente que eu estudei, ela fica no bairro de Pacific Beach, que foi exatamente onde eu fiquei. Então, eu decidi que eu queria essa escola e aí eu tive que encaminhar toda uma série de documentações para a agência, para eles encaminharem para a escola, para eles saberem se eles iam ou não me aprovar, né? Depois de alguns dias, eu sei que deu mais ou menos uns 10 dias, acho que nem chegou a isso, mas eu recebi a aprovação da escola, então eu tinha sido aprovada, então eu sabia que já era o próximo passo para eu começar a decidir o resto do meu intercâmbio. Mas aí, antes de escolher a moradia, né, obviamente, tinha que decidir com relação ao meu visto e ao meu passaporte, porque para os Estados Unidos você precisa de um visto. E o passaporte, você não tem renovação. Meu passaporte ele já estava vencido, mas aí o que aconteceu foi que eu tive que tirar um novo passaporte. Na verdade, eu tinha duas opções, de ir pelo passaporte brasileiro ou de ir pelo passaporte português, porque a minha família tem nacionalidade portuguesa. Então, eu optei pelo passaporte europeu, porque o visto sairia muito mais barato e a renovação do passaporte também. Então fica aí a dica pra vocês também, se vocês têm passaporte europeu, saiba que é muito mais barato do que você pagar aquela taxa lá de 600, 500 reais no passaporte brasileiro, tá? Então eu acho, pelo menos pra mim, que valeu muito mais a pena, eu gastei muito menos dinheiro. E aí depois que meu passaporte europeu já tava tudo certinho, eu fui para o visto. No visto que eu tinha que tirar no passaporte português, ele chama ESTA. E ele sai uma média aí de 18 dólares, você faz ele online, é super rápido, em 5 minutinhos que você preencheu tudo lá na telinha do computador, ele já imprime uma telinha falando que o seu visto foi aprovado. Agora que já estava tudo certinho, eu precisava decidir onde que eu ia ficar. Então eu tinha várias opções de moradia, né? Eu procurei muito hostels, só que, gente, mesmo em hostel, em dólar, não tava saindo tão econômico quanto eu imaginava que ia sair. Eu procurei pelo Airbnb, que eu achei uma opção sensacional, que é aquele site que você entra e que as pessoas disponibilizam um quarto ou a casa pra você alugar, que a casa já tá toda mobiliadinha e ela normalmente sai muito mais em conta do que um hotel ou um próprio hostel. E aí eu finalmente encontrei o aplicativo chamado Couchsurfing,
que é um aplicativo em que as pessoas hospedam você de graça, normalmente por alguns dias. Eu fiquei ali entre o Couchsurfing e o aplicativo do Airbnb. Eu selecionei algumas casas e mandei algumas mensagens em inglês mesmo, falando que eu tava indo pra lá pra estudar, que eu tinha que ficar um mês e tudo mais. E eu tava quase pra fechar pelo Airbnb com uma americana, pra ficar um mês lá e ia dar exatamente $1000. Pra ficar o mês todo, eu achei bem em conta, perto do que eu tinha visto em hostel e tudo mais, ia dar muito mais caro, né, pela diária. Mas aí quando eu tava pra fechar, um outro cara me respondeu pelo aplicativo do Couchsurfing. Ele decidiu que ele ia nos hospedar por um mês de graça. E aí eu não tive dúvidas, né, de que eu ia escolher ele. E aí eu acabei ficando com ele, o nome dele é Ryan. Ele mora lá em Pacific Beach mesmo. Ele acolheu a gente, maravilhosamente bem. O cara muito gente boa, muito mesmo. Bom, aí eu acabei ficando lá com o Ryan. Eu não paguei absolutamente nada de moradia. Isso foi, assim, sensacional. E eu pude economizar uma puta de uma grana com isso. Mas ainda tinham as passagens aéreas e como um bom brasileiro, né, a gente quer economizar em tudo. E eu vou contar aqui brevemente da minha trágica experiência com as passagens aéreas que eu comprei com uma moça que me indicaram, falaram que ela era super certinha e tudo mais. Ela respondia por e-mail, pelo WhatsApp, mas ela nunca atendia o telefone. E ela tava cobrando as passagens pra ir pra lá por R$1.200 cada passagem. Tipo, as passagens nas agências estavam 4.300. Mas, beleza, eu já tenho alguns amigos que já viajaram com ela, deu tudo certo. Fechei uma passagem. E aí chegou lá no dia, deu um mó rolo, a passagem tava cancelada, eu não conseguia falar com ela. Eu sei que a gente teve que comprar outras passagens. Imagina, em julho, a passagem tava custando R$20.000 pra ir viajar naquele dia, tipo, 1º de julho, sabe? Muito, muito caro, eu não tinha esse dinheiro, obviamente, né? E aí eu sei que aconteceu que eu tive que comprar outras passagens, que eu não fui viajar no mesmo dia que estava programado para eu ir viajar, fui viajar 3, 4 dias depois. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. E tomem muito cuidado com esse lance de passagens aéreas com quem vocês não conhecem, porque eu me lasquei e foi assim, gente, um filme de terror, sério. Chegar no dia da sua viagem e você descobrir que você não vai viajar e que você pode perder tudo, tipo, tudo que você já fechou, você não vai viajar por causa disso. Sério, foi muito tenso. Mas aí no final deu tudo certo, eu consegui outras passagens aéreas, a gente foi viajar. Chegamos lá alguns dias depois, eu cheguei exatamente um dia antes de começar as minhas aulas, então foi tudo tranquilo, que eu ia estudar. E eu selecionei algumas casas e mandei algumas mensagens em inglês mesmo, falando como que eu fechei tudo certinho pra fazer meu intercâmbio. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Não esquece que se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aqui pra mim. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. E uma beijoca, até o próximo vídeo.